Bem, eu quero, em primeiro lugar, presidente Mário Grosso, vereadora de Salles, amigos e amigas que estão aqui, eu quero, em primeiro lugar, registrar um fato. É o seguinte: quando eu vejo esta apresentação que agora nós acabamos de acompanhar, quando eu verifico a extraordinária atividade dos Rotaries, não só no plano nacional, mas no plano internacional, eu acho extremamente desagradável que venha aqui alguém falar sobre o Brasil. Mas, de toda maneira, convocado para isso, eu devo dizer que, quando fui convidado, eu imediatamente me lembrei dos meus tempos de garoto. Numa pequena cidade do interior de São Paulo, o meu irmão era rotariano e ele me levava às reuniões do Rotary. E desde então, eu com os meus 10, 11 anos de idade, verificava a grandiosidade da atividade rotariana lá na minha pequena cidade. Depois, em outras oportunidades, também acabei fazendo palestras em vários eventos do Rotary, verificando, repito, a grandiosidade da atividade dos senhores e das senhoras. Ainda agora, esta arrecadação que se deu para os carentes de Guarujá revela o espírito daqueles que integram o Rotary nacional e internacional. E para não cansá-los, aliás, eu faço mais um comentário. Quando eu cheguei aqui, fui até ali adiante, vi a praia de Pernambuco, e disse: interessante, se eu estivesse aqui, eu não sei se iria à palestra ou iria à praia. Mas eu vejo que os senhores e as senhoras organizadíssimos que são e dedicados que são às boas causas, se dispuseram a vir aqui e lotar este auditório para revelar, mais uma vez, repito, a grandiosidade da atividade à qual os senhores e as senhoras se dedicam. Eu aqui comigo fiquei pensando, eu, Lívio Josa, sobre o que iria falar. E eu vou tomar como mote, exata e precisamente, a magia do amor, que é, verifico eu, o lema motriz, condutor da atividade dos Rotary Clubes no Brasil e no plano internacional. E para fazer esta conexão, eu digo que foi o amor que fez com que, num dado momento no Brasil, nós abandonássemos um sistema mais autoritário, mais centralizador, e reconstituíssemos o Estado brasileiro pautados pela ideia da democracia. Isto se deu, sabem todos, em 5 de outubro de 1988. E é interessante, eu participei, já tinha sido secretário algumas vezes aqui em São Paulo, mas participei como deputado federal dessa Assembleia Constituinte e verifiquei o Brasil inteiro reunido em torno da ideia da democracia, e a sua concepção lexicológica é o governo do povo. E, de fato, quando nós chegamos, eu quero fazer aqui o enaltecimento à Constituição, para dizer que ela nasceu do amor, da solidariedade, da ideia de que todos devem unir-se em torno da boa causa, como se unem os senhores e as senhoras que aqui estão presentes. E foi esta mobilização do país que permitiu um sistema extremamente democrático. Mas é interessante, por que eu tomei o tema do amor? Porque é interessante que a nossa Constituição, ela determina desde o preâmbulo, e preâmbulo vem de preambular, portanto, antes de caminhar, portanto, antes de entrar no texto escrito da Constituição Federal, ela determina que no país haja uma solução pacífica de todas as controvérsias, seja no plano interno, seja no plano internacional. Mais ainda, desde o momento do preâmbulo da Constituição, o povo brasileiro, evidentemente lá pelos anos de 86, 87, não pôde reunir-se em praça pública para dizer como queria o novo Estado brasileiro.
Então disseram aqui, eu vou nomear uns representantes, procuradores meus, do povo, para reconstituir o Estado brasileiro em meu nome. E não é sem razão que o preâmbulo da Constituição, a edição dele, diz: nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, editamos a seguinte Constituição, portanto, reconstituímos o Estado brasileiro em nome do povo. E de vez em quando, meus amigos, minhas amigas, eu digo sempre que quem tem poder no país é o povo. A única autoridade primeira, primária, preambular, prefacial, inicial é o povo. As demais autoridades são autoridades constituídas. Eu fui presidente da República. Eu era autoridade constituída. E como autoridade constituída, secundária. E como autoridade secundária, devendo prestar obediência à vontade primária, e à vontade do povo, que está escrita, respeito, repito, no texto da Constituição. Porque como o povo, volto a dizer, não pôde dizer o que queria, os representantes falaram em nome do povo. Então a vontade do povo está escrita no texto constitucional. E reitero, desde o preâmbulo, e depois vou mostrar muito rapidamente, e também não quero cansá-los, mas muito rapidamente, como no texto da Constituição, todas as indicações são para a unidade entre brasileiros, e não para a desunião entre brasileiros. Para a unidade das instituições, e não para a desunião das instituições. Para a unidade das corporações, e não para a desunião das corporações. Em síntese, se eu quisesse traduzir o texto constitucional, eu dizia que a Constituição, eu diria que a Constituição atual prega aquilo que os senhores pregam aqui: o amor, prega a paz, prega a tranquilidade no nosso país. Volto a dizer, quando vocês veem lá, uma regra constitucional que diz assim: olha aqui, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, credo político, etc. Qual é o recado que o povo deu às autoridades constituídas? Unam-se todos. Unir-se todos significa que não haverá divergência sistêmica, programática, conceitual e até ideológica, não. Porque o artigo 1º da Constituição diz que o Brasil é um Estado democrático e democrático de direito. E a democracia exige a contestação. A democracia exige, por exemplo, que haja uma situação, ou seja, aqueles que estão no poder, e uma oposição. A oposição, na verdade, ela ajuda a governar. Este é o conceito jurídico constitucional de oposição. Por que ajuda a governar? Que critica, fiscaliza, contradita, contraria, critica, muitas vezes, acidamente. Mas isso é um papel para revelar que nós vivemos numa democracia. Esse é o texto constitucional que estou revelando muito rapidamente aos senhores e às senhoras. E interessante, quando vocês pegam logo na abertura do artigo 1º da Constituição, está dito: olha aqui, o Brasil é uma república federativa baseada nos seguintes princípios. Um deles, solução pacífica de todas as controvérsias. Outro, harmonia entre os poderes. Outra, tranquilidade entre os brasileiros. São textos que estão na Constituição Federal. E de igual maneira, até interessante, mesmo no plano internacional, a regra é a regra do amor. A regra é a regra da solidariedade. Tanto isso é verdade que, uma ocasião, muito rapidamente, eu era vice-presidente da República, fui representar o Brasil numa reunião em Haia, de países que iriam assinar um novo tratado pela desnuclearização. E eu digo isso precisamente agora, quando se fala muito em artefatos nucleares. Eu retorno àquela reunião em Haia, quando coube a palavra em nome do Brasil, eu disse: olha, nós vamos assinar esse tratado. Nós não precisaríamos fazê-lo, porque a estrutura constitucional brasileira, ou seja, o texto constitucional, que determina a solução pacífica de todas as controvérsias, está dito que artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos. E, de fato, aqui no Brasil, artefato nuclear só pode
na energia, na agricultura, na medicina, não pode ser usada para fins bélicos. Vocês sabem que logo em seguida, interessante, coincidentemente, suspendeu-se a sessão para almoço, era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. O presidente chegou-se a mim e disse: interessante isso que tem a Constituição brasileira. Se todos os países aqui tivessem uma regra constitucional dessa natureza, não era preciso assinar um tratado pela desnuclearização. Então, eu estou dizendo isso para enfatizar a ideia de que o amor, de alguma maneira, presidiu a reconstituição do Estado brasileiro. E por que eu digo isso? Por que eu faço essas considerações preliminares sem pretender cansá-los? Porque hoje no Brasil, lamento dizê-lo, nós temos uma divisão muito grande. Divisão entre brasileiros, divisão entre corporações, divisão entre instituições, mal-estar, insegurança jurídica, que já era a insegurança social. E nós precisamos combater esta divisão entre brasileiros. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo: olha, não posso fazer um jantar de Natal em casa porque meu primo, meu irmão tem uma posição, já deu briga em outras ocasiões, porque na verdade pregou-se aquilo que o Rotary não prega. O Rotary prega o amor e assenta-se na magia do amor. Pregou-se a divisão. Então ficaram brasileiros contra brasileiros. E eu percebo, nós contra eles, o nós era organizado, tinha militância, num dado momento eles se organizou também com militância. Isso dividiu o país. E eu digo isso porque estou aqui falando ouvidos atentos e ouvidos e mentes vocacionadas para a ideia da solidariedade, da paz, da harmonia, da entrega entre pessoas e não do litígio entre pessoas e entre instituições. É interessante, eu tenho feito muitas palestras, é claro que em alguns pontos mais alongadamente, onde eu revelo por inteiro tudo que a Constituição estabelece e determina. E muitas vezes a autoridade constituída, não é o caso do presidente da Câmara, Mário Lúcio, nem o caso da Edir Salles, mas eu diria, muitas vezes as pessoas chegam ao cargo como se estivessem ali levados por uma centelha divina. Não é. São levados pelo povo. O povo é o dono daquele cargo que a pessoa ocupa. E por isso que confesso, se eu puder dizer uma brevíssima palavra sobre o período que presidi a República Federativa do Brasil, por isso que eu consegui, sem embargo de uma oposição política ferocíssima e legítima, porque oposição, sem embargo de uma oposição institucional daqueles que queriam derrubar o governo, o fato que nós tivemos 2 anos e meio de extrema harmonia, de extrema solidariedade entre as pessoas, porque esta era a nossa formação. Mais do que a nossa formação, digo eu, era a determinação constitucional às autoridades constituídas. E eu era uma delas como presidente da República, portanto, devendo obediência direta, objetiva ao texto da Constituição Federal. Então, eu digo isso, meus amigos, porque aqui é um local onde eu posso dizer isso com a tranquilidade absoluta. Aqui é um local onde eu posso, agora retornando a São Paulo, dizer interessante. Eu estive agora numa reunião de solidariedade, pautada pela magia do amor, que traz o pessoal da PAI para fazer essa belíssima apresentação, que arrecada alimentos, medicamentos, e se dedica à solidariedade entre os humanos, e não à divisão entre as pessoas, mas ao contrário, pela congregação, pela agregação, e não pela segregação das pessoas. Os senhores e as senhoras fazem precisamente isso. Quando fazem isso, eu digo interessante, eu precisei sair de alguns lugares, de alguns eventos, de alguns momentos em que ocupei funções públicas, em que havia muita divisão, para vir aqui a Guarujá e verificar uma lição de solidariedade, uma lição de amor. Nas próximas falas que eu tiver para alunos em faculdades, para advogados, colegas, empresários, eu direi: olha, minha gente, no Rotary Club há uma obediência estrita, rigorosa ao texto constitucional, que lá se prega o amor, lá se prega a solidariedade. Não significa que não possa haver divergência, como toda democracia. Na divergência democrática, você tem divisão de conceitos, você debate ideias, você debate programas. O que não se pode é uns agredirem outros. E sabem os senhores e as senhoras
quantas e quantas agressões de natureza pessoal, física, se verificaram nesses últimos tempos. Sabe, os senhores e senhoras, quantas agressões a prédios públicos, a instituições, se verificaram nesses últimos tempos. Até se verificaram também no meu governo, quando levei adiante a reforma da Previdência, quando levei adiante a reforma trabalhista, quando levei adiante o teto para os gastos públicos, quando conseguimos diminuir os juros e diminuir a inflação. Havia restrições, havia violência lá em Brasília, de pessoas que lá iam com o espírito desagregador, destrutivo. Não é? E esse espírito destrutivo do meu é que é injurídico, é inconstitucional. Não é o que o povo, em 1888, estabeleceu para as autoridades constituídas. E a todo momento nós abrimos a imprensa e só verificamos mais notícias, divisão aqui, acolá, etc. Desarmonia até dentro do governo. Isso não pode acontecer. Você pode, reitero, para ter plena evidência da democracia, serei repetitivo, ter debate de ideias, debate de programas, mas você não pode ter agressões, até por meio das palavras. As palavras, sabem os senhores e senhoras, muitas vezes são venenosas. Elas criam um mal-estar. Por isso que a autoridade pública, o homem público, e no dia a dia, no cotidiano, nós temos que usar palavras saudáveis, palavras que harmonizem. Não significa, reitero, que você não poderá contestar, mas quando divergir, você divergirá para, num dado momento, atingir a convergência. E o que nós não temos no país hoje, lamento dizer, é a convergência de posições em nome do Brasil. Por isso que, nessas palavras brevíssimas, eu teria mais a dizer, mas não quero cansar, porque esta é uma reunião de, digamos assim, em que temas mais espinosos, temas mais difíceis não devem ser levados adiante. E por isso, ao cumprimentá-los, eu só espero que os senhores continuem, os senhores e as senhoras, continuem a prestar este mesmo trabalho que prestam ao nosso país, e até eu diria, semelhar. Se o Brasil fosse esta sala, o Brasil estaria solucionado. Os cumprimentos. Presidente, gostaria de solicitar aqui vocês no palco para receber das mãos do governador Hugo Mastromoco essa singela lembrança e agradecimento por sua passagem, pela brilhante explanação aqui na Conferência da Magia e do Amor.